Você não parou de crer, você só está cansado. Talvez ninguém tenha te preparado para isso quando você decidiu caminhar com Deus. Talvez tenham te falado sobre fé, vitória, promessa, propósito, crescimento espiritual. Mas quase ninguém fala sobre o cansaço que aparece no meio do caminho. Porque a parte mais difícil da fé não é começar a acreditar. A parte mais difícil é continuar acreditando quando o coração está cansado. Continuar quando você já orou tudo o que sabia orar. Continuar quando já pediu ajuda, já pediu direção, já pediu força. Continuar quando você acorda cansado mesmo depois de dormir. Cansado por dentro, cansado da alma. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. Você dorme, mas não se renova. Você para, mas não se sente restaurado. Você tenta se animar, mas algo dentro de você continua pesado. E esse cansaço não significa que você perdeu a fé, significa que você está carregando mais do que deveria carregar sozinho. Porque chega um momento em que a fé não acaba. Ela apenas perde o fôlego. A chama ainda existe, mas não queima como antes. A convicção ainda está ali, mas não empurra mais com a mesma força. Você ainda crê, mas crer virou esforço. A oração não some de repente. Ela muda de forma... Ela encurta, ela fica silenciosa. Ela deixa de ser discurso e vira suspiro. Às vezes vira só um pensamento antes de dormir. Às vezes nem isso. E talvez você esteja exatamente aí agora. Você ainda crê em Deus, ainda respeita a fé, ainda não abandonou o caminho, mas também não sente mais aquela alegria de antes, não sente entusiasmo. Não sente aquela certeza firme que sustentava seus passos. Você sente peso de continuar tentando ser forte quando tudo em você pede pausa. Peso de manter uma aparência espiritual quando, por dentro, algo está exausto. Peso de achar que você deveria estar lidando melhor com tudo isso. E o problema é que quase ninguém fala sobre esse tipo de cansaço dentro da igreja. Porque admitir cansaço espiritual parece errado. Parece fraqueza. Parece falta de fé. Mas isso não é falta de fé. Isso é fé exausta. Existe uma diferença enorme entre quem abandona Deus e quem permanece mesmo sem sentir nada. Quem abandona vai embora. Quem está cansado fica parado, sem saber como continuar, sem saber se ainda está avançando ou apenas sobrevivendo. Talvez sua oração ultimamente tenha se resumido a algo simples, quase sem palavras. Deus, eu não sei mais o que dizer, e isso não te afasta de Deus. Isso te torna mais verdadeiro diante dele, porque Deus nunca se relacionou bem com personagens. Ele se relaciona com pessoas reais. A Bíblia nunca foi um livro sobre gente forte o tempo todo. Ela é um registro honesto de pessoas reais tentando continuar, mesmo quando tudo dentro delas queria parar. Veja Elias. Elias enfrentou reis, confrontou falsos profetas, viu fogo cair do céu, viu milagres públicos acontecerem diante dos seus olhos, mas depois disso ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Não foi um descrente, não foi um rebelde, foi um homem fiel, no limite. E o que Deus fez com Elias? Deus não o corrigiu, não o repreendeu, não disse que ele precisava orar mais, não questionou sua fé. Deus deu comida, Deus deu água, Deus deu descanso, Deus deu silêncio. Porque antes de respostas espirituais, há momentos em que a alma só precisa parar de ser exigida. Talvez hoje o que mais esteja te machucando não seja o problema que você enfrenta, mas a sensação de que você deveria estar lidando melhor com ele. Você se cobra fé, se cobra maturidade espiritual, se cobra constância, se cobra força, mas Deus não está te cobrando agora, Ele está te sustentando. Existe uma fase da fé em que Deus não pede passos largos, Ele não pede grandes decisões, Ele não pede grandes discursos. Ele só pede que você não vá embora. A Bíblia nunca diz que os justos não se cansam. Ela diz que eles caem e se levantam. Cair não é perder Deus, é perder o ritmo. E perder o ritmo não te desqualifica, te humaniza. Há um tipo de silêncio que não é abandono, é
intervalo, como quando alguém para de falar não porque deixou de se importar, mas porque percebe que o outro precisa respirar. Talvez Deus esteja em silêncio porque você está lutando além do que consegue carregar. Talvez ele não esteja distante, talvez esteja perto demais, né? Respeitando o seu limite. Quando a dor se prolonga, a dúvida muda de endereço. No começo a gente questiona Deus, depois de um tempo a gente começa a questionar a si mesmo. Será que estou fazendo algo errado? Será que minha fé não é suficiente? Será que Deus ainda me vê? Será que eu estraguei algo que não tem conserto? A Bíblia responde isso com clareza e sem romantizar a dor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Não diz dos fortes, não diz dos animados, não diz dos produtivos espiritualmente. Diz dos quebrados. Deus não se aproxima de você porque você está bem. Ele se aproxima porque você não está. E aqui está uma verdade que quase ninguém ensina com clareza. Fé não é manter intensidade. Fé é não romper o vínculo. Mesmo em silêncio, mesmo sem sentir, mesmo cansado. Talvez hoje você não precise orar bonito. Talvez não precise de palavras certas. Talvez precise apenas permanecer. Permanecer sem entender. Permanecer sem sentir. Permanecer sem respostas. Isso não te faz fraco. Isso te faz real. Já perdeu tudo, tudo mesmo. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu segurança, perdeu reputação, perdeu o sentido das coisas. E por longos capítulos Deus não explicou nada, mas Deus não foi embora. O erro de Jó não foi questionar. O erro teria sido parar de falar, questionar não quebra a fé. O silêncio absoluto do coração, sim. Se hoje sua oração virou pensamento solto, se as palavras não saem, se sua fé parece menor do que já foi, Deus não mede fé pelo volume, Ele mede pela permanência. E você ainda está aqui. Talvez essa mensagem não te empolgue, talvez ela não te anime, mas se for honesta, ela pode te aliviar. Você não falhou espiritualmente. Você está atravessando um trecho difícil e Deus atravessa junto. A fé não é uma linha reta, ela é um caminho com pausas, quedas, retomadas e silêncio. Se hoje você não consegue acreditar em promessas grandes, acredite apenas nisso. Deus não se perde de você. Mesmo quando você se perde de si, fique, descanse, respire. A fé não acabou, ela só está em silêncio com você.